Então, a partir de agora está gravando. Boa noite, pessoal. Vamos dar início hoje a mais um componente curricular de vocês. Esse componente aqui que é de comunicação criativa. Vou fazer primeiro a minha apresentação. Se nós estivéssemos na aula tradicional, aula presencial, eu ia pedir que vocês fizessem um material assim, ó. Não sei se vai estar focando, mas é um papelzinho com o nome de vocês, o desenho, um avatarzinho, e escrevendo as habilidades e alguns gostos de vocês, tá bom? Eu quero que vocês façam essa atividade, por quê? Para eu conhecer um pouquinho de vocês. Toda vez que a gente trabalha com comunicação, é preciso que a gente conheça o público para nós vamos dirigir as comunicações. E numa sala de aula não é diferente. Então, eu fiz um planejamento prévio, que eu vou inclusive apresentar aqui para vocês, mas é preciso que eu conheça um pouco das referências que vocês fazem, as formações anteriores que vocês já têm, as habilidades, os gostos, para que eu possa fazer algumas adequações no decorrer da nossa disciplina. Nós vamos trabalhar até o final de abril, não sabemos ainda como vai ficar a situação dessa pandemia do coronavírus, mas por enquanto vamos seguir o nosso trabalho daqui, que vocês já devem até estar mais habituados, né, depois de, acho que 2 ou 3 semanas já que a gente está trabalhando dessa maneira. Tanto que todo mundo já entrou com os microfones desligados, né? Então já está todo mundo entendendo aí alguns contratos de comunicação que a gente precisa fazer para se entender melhor nesse ambiente aqui. Bom, vou fazer minha apresentação. Meu nome é Rômulo, sou professor de vocês nessa disciplina de comunicação criativa. Eu sou jornalista de formação, já formado há 13 anos. Comecei ali no começo dos anos 2000, a faculdade de comunicação, então já acumulo aí quase 20 anos de trajetória na área de comunicação. Passei pela Rádio Universidade, pela assessoria de comunicação do governo do estado, fui técnico judiciário, algo que não fazia muito, não tem muito a ver com a minha formação, mas lá no Tribunal de Justiça trabalhei também com a área de comunicação, na Escola de Magistratura do Maranhão. E, bom, aí logo depois, FAPEMA, assessoria de comunicação da FAPEMA, e Instituto Federal do Maranhão, que é onde eu trabalho até hoje, desde 2010. Então já tem 10 anos aí de casa, trabalhando com comunicação pública, mas voltada para a assessoria de comunicação de um público que lida com tecnologia e com inovação. E aí, além dessa minha trajetória profissional na área de comunicação, tem uma trajetória acadêmica. Eu sou especialista em assessoria de comunicação, fiz pela antiga faculdade Estácio, a antiga faculdade de São Luís, que hoje é a faculdade de Estácio. Fiz o mestrado em Cultura e Sociedade na UFMA, trabalhando com análise do jornalismo científico, que é feito aqui no Maranhão, e o meu doutorado de Comunicações Semióticas, PUC de São Paulo, que é a Pontifícia Universidade de São Paulo, Pública de São Paulo. E lá eu fiz a minha pesquisa, a minha tese, na área de comunicação, na área de dispositivos digitais para a democracia. Então, eu estudei alguns dispositivos que são utilizados para a participação social, tanto aqui no Brasil quanto na Espanha, mais especificamente lá na Prefeitura de Madrid. Então, a minha pesquisa de doutorado tem com a área de estratégias de dispositivos que são utilizados no digital para favorecer a participação cidadã. E essa tese, inclusive, vou compartilhar com vocês, compartilhei com a outra turma, foi indicada para um prêmio nacional agora na área de comunicação, em um congresso que é super disputado na área, que é muito difícil de conseguir aprovar um artigo, e agora minha tese foi de premiação. Feliz, porque a gente sai daqui do Maranhão, às vezes, com uma autoestima muito boa, né? E por isso que eu gosto de compartilhar isso com as minhas turmas. Às vezes a gente tem muito a impressão de que lá
é que se faz boas pesquisas, que lá fora é que se formam bons profissionais, né? Eu fui para fora para estudar, o meu estágio doutoral, inclusive, eu fiz na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, passei 6 meses por lá, mas a base da minha formação foi em Maranhão. Então, as nossas universidades, a universidade que vocês estudam, Bruna, a universidade que vocês estudam tem plena condição de dar o suporte para uma boa formação, assim como eu tive na universidade em que eu estudei e por onde eu passei também nesse processo de formação. Então, fica aqui esse meu relato como um incentivo para vocês, principalmente nesse momento de dificuldades, nesse momento em que a gente está sendo testado quanto à nossa experiência e perseverança de continuar com esse curso, né? Então, sejam persistentes, acreditem no processo, acreditem na instituição que vocês escolheram para estudar, tá bom? Podem ter certeza que nós, a coordenação, a direção, todos nós temos feito um esforço imenso para que, mesmo com essas dificuldades, a gente possa levar o melhor para vocês, tá bom? Então, eu vou acompanhá-los nessa disciplina de comunicação criativa. Essa disciplina é como se fosse português instrumental, a gente poderia chamar assim de português instrumental, português na área de linguagem e principalmente como é que nós podemos aplicar esses conceitos da área de linguagem, de comunicação, para a comunicação empresarial, para a comunicação das organizações. Então, para que vocês compreendam melhor o que nós vamos trabalhar nessa disciplina, eu vou apresentar agora para vocês o plano de ensino, com os conteúdos que nós vamos estar, e já apresentar alguns cronogramas. Obviamente, ter uma previsão de datas para provas, e vocês já sabem que enquanto estiverem suspensas as essenciais, as provas também estarão suspensas. Então, pensem assim na hora que vocês forem ver o cronograma que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Mas, para o desafio 4.0, a data está mantida. Então, bastante atenção, pessoal. Daqui a pouco já vou dar de cara para vocês qual é o desafio 4.0, por quê? Fazendo as contas lá no meu plano de ensino, nós vamos ter somente 6 práticas colaborativas. Esses momentos aqui, ó, dessa nossa interação via Google Meet ou outro dispositivo, ou também, quem sabe, a gente volte para a aula presencial lá para o final do mês, não sabemos, né? Então, mas o desafio 4.0 está mantido. Quero que vocês fiquem bastante atentos quando eu for apresentar, para entender direito qual é a proposta. Dia 7 já vai ter a primeira parte dos debates, e na semana seguinte, se eu não me engano, no dia 16, já é o dia de vocês apresentarem o resultado desse desafio 4.0, tá bom? Então, muita atenção, principalmente para vocês repassarem aos colegas que não estão agora online. Quem tiver alguma dúvida, pode chamar aqui para perguntar, pode mandar mensagem, mas pode ligar o microfone, principalmente na hora que eu estiver projetando. Eu não consigo as mensagens que vocês mandam na hora que eu estou projetando a tela. Beleza? Então, eu vou começar aqui com a apresentação do plano de ensino. Deixa eu preparar aqui para apresentar para vocês. Pessoal, para mim é muito estranho começar um diálogo assim com uma turma sem que eu conheça um pouco de vocês. Mas façam esse desenho aqui, ó, de vocês, suas habilidades, dos seus gols, postem para mim lá na plataforma, tá bom? Para que eu possa entender um pouquinho mais. Vou aqui fazer a projeção do plano de ensino. Quem tiver alguma dúvida, por favor, liga o microfone e pergunta, tá bom? Alguém pode só me dar um retorno aí por voz se está dando, que eu estou aqui na tela? Está aparecendo para vocês? Tá sim, tá tranquilo. Beleza, obrigado. Então, esse daqui é o plano
do nosso componente curricular, que eu já falei para vocês, que é comunicação criativa. É um componente de 68 horas, vocês já sabem mais ou menos como é que funciona. Então, tem os momentos de prática pedagógica, de prática colaborativa, que é esse momento do nosso encontro, mas também existem várias atividades que são feitas no ambiente virtual, lá no virtual UNDB 4.0. Então, o curso aqui é de administração. A ementa traz aqui ciência da linguística textual, interpretação e produção textual e moderna redação empresarial. Então, quais são as competências que nós vamos trabalhar nessa disciplina? Empregar adequadamente a língua portuguesa em produções textuais, orais, escritas, com caráter específico de cada textual estudado. Claro, e vocês vão ver mais adiante, nós vamos levar em consideração a gramática normativa como ponto de partida para a gente pensar essa produção textual dentro do que a norma culta sugere que seja feito, mas nós vamos também ter um momento para estudar e discutir sobre variações linguísticas, né, que a gente precisa considerar de acordo com o contexto em que o ato educacional está se dando, tá bom? Então, na primeira unidade, nós vamos trabalhar teoria da comunicação, elementos da comunicação, o processo da comunicação e seus elementos, ruído, comunicação humana e a comunicação na vida profissional e nas organizações. Hoje, nós já vamos começar com essa primeira parte aqui, falando de elementos da comunicação. Vamos dar uma pincelada sobre algumas mudanças que ocorreram nas nossas, nós temos recorrido para comunicação e mais especificamente dos dispositivos digitais e as implicações que esses dispositivos causaram na maneira como nós comunicamos, as possibilidades que foram abertas a partir desses dispositivos. E aí vamos falar um pouquinho sobre ruídos na comunicação e aproveitar que estamos falando em ruído na comunicação para a gente discutir um pouco sobre os ruídos que ocorrem na nossa vida própria e nas organizações, nas empresas, nos órgãos públicos, nas organizações do setor. E aí já vai ficar uma tarefinha para a próxima aula sobre ruídos na comunicação, que é para vocês estarem em grupo. Aí na próxima aula a gente começa já falando sobre ruídos na comunicação organizacional e depois passa a tratar esse segundo tópico da teoria da comunicação, que é funções da linguagem, concepções de língua, fala, língua e as funções da linguagem. Aqui tem as habilidades que nós vamos trabalhar, o uso da comunicação para uma variedade de propósitos, para informar, comunicar, motivar, argumentar, etc. Analisa os e aí a meta, né, de que no final vocês consigam analisar os seus próprios erros e acertos com criticidade, de uma forma crítica, né? Na segunda unidade, nós vamos trabalhar comunicação, expressão e diversidade linguística, que é aquilo que eu já antecipei ainda há pouco para você, para a gente pensar nos diferentes níveis de linguagem e conviver com a diversidade linguística. E aí, geralmente, na turma passada, na turma anterior, que tem uma galera dos tecnólogos de administração, pessoal de contabilidade, a gente fez um debate muito rico em sala de aula sobre essas variedades linguísticas e sobre preconceito linguístico. E aí nós vamos também ver aqui como é que a gente faz esse debate, né, que a pessoa possa se expressar e também apresentar suas considerações sobre essa ideia do preconceito linguístico. Outro ponto é coesão textual, mecanismos de referência, texto e contexto, coesão e coerência textual. Esses aspectos aqui da unidade 2, eu vou ver ainda como é que eu vou trabalhar junto com vocês, mas na experiência passada eu deixei para trabalhar texto e contexto por último, quando eu fui falar sobre texto material. Então, pode ser que vocês não encontrem ali no cronograma ou nas próximas, seguindo exatamente como não vejam esses conteúdos que eu estou apresentando para vocês como se fosse um roteiro linear,
digamos assim, né? Pode ser que algumas coisas apareçam antes, outras que venham depois, mas o importante é que nós vamos trabalhar todos esses conteúdos que são apresentados aqui no plano de ensino. Depois a gente fala sobre jargões corporativos, que são as expressões usadas no ambiente empresarial, um pouco de características do texto empresarial moderno e quais são as distinções, o que ainda permanece do jeito antiquado. Eu não gosto muito de usar essa palavra, né, que parece uma depreciação do que era feito antes, mas então a gente pode falar do texto empresarial antigo, né, que não é tão antigo assim. Vocês vão observar que tem alguns textos que ainda são escritos considerando essas estruturas. As organizações, jargões e escrevendo no mundo corporativo. Quando a gente for trabalhar essa unidade 3, também vocês vão fazer um pequeno trabalhinho de pesquisa para buscar os jargões corporativos da área de vocês, da área de administração, e aí a gente vai compor um dicionário de jargões para que vocês possam se familiarizar um pouco mais com alguns termos que são usados na área de vocês mesmos. Tá bom? E aí esse trabalho com vocês que vão pesquisar e compor dicionário, trabalhando ali como se fosse uma Wikipedia, né? Cada pessoa faz a sua colaboração, escreve sobre um termo, e aí a leitura diz assim, professor, eu não concordo com isso que o colega escreveu, então eu vou fazer uma alteração, enfim. Depois eu falo mais para vocês como vai ser esse trabalho. Escrevendo no mundo corporativo, e aí a última unidade é trabalhar com redundâncias, que são os principais vícios de linguagens, empecilhos à produção do texto empresarial moderno, e como evitar redundâncias no texto empresarial. E aí tem uma observação aqui, né? Que o estudo sistemático de conteúdos gramaticais a partir do texto perpassa todas as unidades do conteúdo programático e serão enfatizados os aspectos da norma culta da língua. Então, nós não vamos fazer um estudo de gramática aqui, propriamente dito, mas pode ser que algumas questões o padrão culto da língua portuguesa, sobre as regras, sobre o aspecto normativo, e aí a gente vai trazendo alguns desses aspectos para uma discussão aqui durante o nosso componente curricular. Aqui tem a bibliografia básica, que é o português básico da Roberta Azevedo, comunicação em prosa do Otton Garcia, a do texto de Elisa Guimarães, e usos da linguagem, problemas e técnicas na produção oral e escrita. E tem aqui também outros textos complementares. Esses textos básicos, esses livros básicos que eu citei, nós vamos utilizar em todas as unidades. E aí também tem material que eu vou pesquisando, complementar, tanto no YouTube quanto textos que eu vou encontrando na internet, trago para vocês. E vocês mesmos podem buscar esses textos aqui. Esse plano de pessoal já está lá na plataforma virtual de vocês. Podem acessar para ler com mais cuidado. E quem tiver interesse e curiosidade sobre os nossos assuntos, vocês podem nesses textos aqui que eu apresento como literatura complementar ou algumas outras recomendações. Beleza? E aí eu vou passar a apresentar aqui para vocês o cronograma de atividade, como é que nós vamos trabalhar, né? Então aqui já estava previsto no dia 30, ontem, que vocês já fizessem o nivelamento na plataforma. Quem ainda não fez, e hoje que eu pude me comunicar com vocês, que eu entrei no grupo, então, quem ainda não fez, dá aula lá na plataforma depois da aula e já faz o nivelamento. Por que é importante que vocês façam esse nivelamento? Que a partir do desempenho de vocês nesse nivelamento é que eu vou poder saber em quais unidades eu preciso enfocar mais, ou, por exemplo, eu percebi que na turma passada muita gente teve dificuldade com alguns tipos de... Então, se eu conseguir detectar isso desde o início, quais são as deficiências ali, as dificuldades que vocês têm, eu posso, de repente, incorporar e dar mais ênfase
ou se eu perceber que todo mundo já entendeu, já tem uma boa orientação sobre algum dos assuntos, eu posso passar um pouco mais rápido por aquele assunto e dar mais para o que vocês realmente precisam, tá bom? Então, respondam ao nivelamento, é bem que vocês façam isso, já está disponível lá na plataforma. E, como estudo aqui pré-aula, né, deixei um PDF para vocês, já tem, na verdade, bastante material lá na unidade de aprendizagem 1, vocês já podem assistir aos vídeos e ler os PDFs sobre, começando aí pelos elementos da comunicação, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje aqui na aula. Então, hoje, a nossa primeira prática colaborativa, o que estava previsto aqui no plano era que eu fizesse a minha apresentação e que vocês também fizessem. Como não dá todo mundo falar, senão nós passaríamos muito tempo aqui nessa transmissão e está sendo gravado, eu peço que vocês façam aquele desenho que eu pedi, com o nome de vocês, algumas habilidades e gostos, tá bom? Para que eu possa conhecê-los melhor. Vamos falar sobre comunicação e vou apresentar para vocês o desafio da AV-Qualis, né, da avaliação qualitativa, que é o desafio 4.0. Então, para hoje, disponibilizar a pós-aula, que é uma atividade sobre ruídos na comunicação. Na verdade, aqui no final da aula eu já vou apresentar para vocês qual é a proposta, e aí vocês já vão apresentar, vão pesquisar e em grupo, tá, na próxima aula, casos de ruídos na comunicação empresarial. E aí, a gente segue aqui, dia 1º está previsto já disponibilizar a pré-aula sobre funções da linguagem, concepções de linguagem, língua, funções da linguagem, já como preparação para a nossa próxima prática colaborativa, que vai acontecer no dia 2, falando sobre teoria da comunicação, funções da linguagem. No dia 3 e 4, vou disponibilizar para vocês a pós-aula, que é para que vocês façam benchmarking, e lá eu vou explicar direitinho o que é o benchmarking, né? Que a gente dá uma espiadinha no que é como se a gente estivesse espiando a grama do vizinho, né? Então a gente vai dar uma olhadinha no que algumas empresas estão fazendo em termos de comunicação empresarial e levantar as boas práticas que a gente pode encontrar a partir dessa experiência de comunicação organizacional. E autoavaliação, e também vamos praticar para vocês com questões relacionadas à parte 1 e 2 da unidade 1. Beleza? E aí a gente parte na outra semana, tá, com a segunda unidade. Como pré-aula, comunicação, expressão e diversidade linguística. Nós vamos entrar naquele assunto que falei para vocês sobre preconceito linguístico, variedade linguística. E aí vai ser o tema da aula do dia 7/4. E aí logo depois a gente, por aquele momento de Semana Santa, então na quinta-feira nós não vamos ter prática colaborativa, mas vocês vão ficar com várias atividades de pós-aula e de pré-aula já sobre a unidade, o segundo item da unidade 2, que é sobre coesão textual, alguns mecanismos para a gente entender ali como melhorar o nosso texto em termos de coesão e coerência. E aí outro vamos praticar com questões da unidade 1 e 2, que seria uma preparação já para a primeira avaliação de vocês, prevista para o dia 13, e aí vamos ver como é que fica a nossa situação até lá, tá bom? No dia 14, a gente volta a se encontrar para uma prática colaborativa, falando sobre coesão textual. Aqui, pós-aula. Pré-aula na semana seguinte sobre jargões corporativos, já expliquei mais para vocês. E a nossa prática no dia 16. No dia 16, pessoal, tem a nossa prática colaborativa sobre jargões corporativos, mas também vai ser o dia em que as equipes vão apresentar o trabalho que eu vou passar para vocês
no Desafio 4.0. Voltando só aqui, no dia 7... E professor, Oba! a galera tá mandando mensagem no chat, eu sei que o senhor não está conseguindo acompanhar, mas a gente está com uma dificuldade muito grande desde o começo da aula, porque está falhando demais, está sendo quase impossível a gente compreender o senhor. Ah, é? Sim. E aí, vocês me dizem, melhorou o áudio? Tá melhor. Tá melhor? Eu não sei se... Falaram no grupo que por gravar, né, a aula, a videoaula, tá travando, fica pesado. Não sei se isso é verdade. Não sei se é só a internet também. Pode ser. Aqui teve muita instabilidade na internet depois. Porque, para ser sincero, professor, a gente está com a dificuldade desde o começo da aula mesmo. Começou a travar bastante, a gente quase não entendeu nada. É, né? Sim. Poxa, que pena, que pena. Me avisem logo, por isso que eu pedi que alguém desse um retorno aqui pelo áudio. Mas, bora continuar. Se o senhor puder voltar alguns tópicos assim mais importantes para a gente... Volto. Sim. Pois então tá bom, viu? Vou desligar o microfone aqui. Tá, qualquer coisa me deem retorno, tá bom? Pode ser que a minha internet esteja instável por causa dessa chuva que teve hoje à tarde aqui em São Luís. Ainda há pouco eu tive muita dificuldade, inclusive, para subir uns arquivos por e-mail. Então, pode ser que a minha internet mesmo esteja com alguma instabilidade, tá bom? Eu já fiz aulas gravando e não seja isso que pese o aplicativo, tá bom? Mas fica travando nas outras aulas também. Bruna. Vamos ver se melhora, tá bom? Até agora eu apresentei algumas unidades dos conteúdos que nós vamos trabalhar durante as nossas práticas colaborativas. E de cara, o que eu quero ressaltar para vocês aqui. Hoje eu já vou apresentar qual é a proposta da AVQualis, que é a avaliativa, que é o desafio 4. No dia 7 de abril, vai ser o nosso primeiro debate sobre o desafio 4.0. Primeiro, nós vamos ter um momento de aula expositiva, no dia 7. Em seguida, nós vamos fazer um debate sobre a temática relacionada ao desafio 4.0. No dia 16, já é o dia para vocês, em equipe, fazerem a apresentação do resultado dos trabalhos de vocês. Queria aproveitar que eu estou aqui aparecendo na tela, que eu posso ver vocês, grupos formados, né? Já tem as equipes formadas? Quem me dá um retorno aí? Pode ser por voz também. Melhorou a transmissão? Melhorou a voz? Me dê um retorno aí, por favor. Oba. Sim, quantas pessoas no grupo? Temos sim, até quantas pessoas seriam? Quantas pessoas tem no grupo de vocês? 6 pessoas? 7? Que essa turma é 5 pessoas? Tá ótimo, tá ótimo. Certo, essa média. Mais do que 7 já é demais, tá bom? Mas se ficar até 7, tá tudo bem, tá? E aí não vale também dupla, trio, porque aí são muitas equipes que eu vou ter que avaliar. Mais do que isso, talvez a gente consiga ter tempo para todo mundo se apresentar com calma, com tranquilidade. Então, peraí. Oba. Estava aparecendo aí na tela a apresentação, Priscila, era isso? Deixa eu ver aqui. Tá muito melhor? Tela do teu computador, Romulo. Oi? É porque estava aparecendo a tela do teu computador. Aí Tá bom. Entendi, entendeu? Entendi. Aí o que está acontecendo é que tem algumas palavras que estão cortando e tua voz fica metalizada de vez em quando. A imagem mesmo tá um pouco ruim. Tem como tu ficar do teu roteador, será?
Não, vou lá para a sala. Vou lá para a sala e deixa vou pra morrer de fora. calor. Tá bom? Tá bem. Vamos ver se vai melhorar, tá? Com o tempo. Pessoal, então, estamos acertados com relação aos grupos, né? Grupo de 5, 6, 7 pessoas é suficiente. No dia 16 é o prazo. Então, terminando a aula aqui, vocês têm coisas para fazer logo. Uma é fazer o nivelamento, e a outra coisa é dar uma olhada nesse desafio 4.0, porque no dia 7 nós já vamos fazer a primeira discussão sobre o assunto. Posso mandar os arquivos, mas preferencialmente os artigos eu vou deixar na plataforma, tá? Que é o exclusivo que a coordenação nos faz. Em vez de espelhar na tela, vocês querem que eu faça isso? Mas aí vai prejudicar aqui na hora que eu tiver... Porque eu estou gravando para que outras pessoas assistam, né? Então eu preciso fazer uma apresentação aqui na tela. Certo. Vou terminar de apresentar para vocês o plano, tá? Depois no grupo. Pode ficar tranquilo, Bruna. Só terminar de apresentar para vocês o plano de ensino. Vou tentar falar também um pouco mais devagar, que aí eu acredito que fica mais tranquilo de não ter interferências. Então, no dia 14, nós voltamos a nos encontrar para uma prática colaborativa, já tinha falado essa parte, jargões, e no dia 6 nós vamos falar sobre corporativos e a apresentação da AVQualis. 7, nós já como pós-aula, vocês vão começar a fazer o dicionário coletivo sobre jargões corporativos, e aí fazemos a pré-aula sobre redundância, prática colaborativa sobre redundâncias, e aí nós caminhamos para a finalização desse componente curricular, falando sobre redundância, fazendo o vamos praticar, e aí vocês preparando a segunda avaliação, e aí eu espero que não tenha ninguém de substitutiva, nem de prova final. Esse daqui é o nosso plano de ensino, com cronograma das atividades a serem desenvolvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar no fórum lá na plataforma, tá bom? Agora eu vou apresentar aqui para vocês o desafio 4.0. Já preciso de cara fazer essa apresentação, pessoal, porque vocês sabem que o nosso tempo é curto. Dia 7 para a primeira discussão. Então, o que eu trago para vocês como proposta para o 4.0 é algo bastante atual, que tem a ver com esse contexto que nós estamos vivendo agora. E o desafio: a pandemia do novo coronavírus instaurou um cenário de muitas incertezas, impactando o mundo em diversas esferas. Frente a essa situação, as marcas precisaram se posicionar, risco de omissão em prejuízos à reputação e à imagem desses negócios. Os posicionamentos adotados pelas empresas foram comunicados aos públicos, utilizando para isso diversas estratégias de comunicação. Então, cada empresa que se posicionou sobre o novo coronavírus, sobre as ações que iam fazer, sobre a adesão à campanha de ficar em casa, enfim, qualquer posicionamento que foi, eles utilizaram para isso algumas estratégias de comunicação. Então, como que você aí, aluno que está me ouvindo, com a equipe de líderes de uma organização, qual é a sua proposta para o posicionamento da marca nesse momento de crise provocada pelo coronavírus? Como sua empresa deveria comunicar esse posicionamento aos seus públicos? Então, pessoal, a proposta, eu acho que ficou muito clara. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode mandar e pode ligar também para a gente comentar. Mas qual é a ideia? Estamos nesse cenário aí de uma crise provocada pela pandemia do coronavírus, e aí muitas organizações pararam seus trabalhos, muitas organizações começaram a fazer ações para ajudar outras pessoas, ou para doação de dinheiro, de recurso, para ajudar nos hospitais, enfim.
as organizações não deixaram de se posicionar em relação a essa crise que é imposta, né? Que é uma crise sanitária, mas também uma crise que tem repercussões em várias áreas, repercussão na esfera econômica, na esfera social. É um trabalho para ser feito em grupo, viu? É um trabalho para ser feito em grupo, e vocês vão responder essa questão. Como é que, se fosse pensar que vocês têm uma empresa, que o grupo de vocês compõe ali a liderança, a coordenação, a direção de uma empresa, como vocês se propõem a fazer um posicionamento da marca diante dessas situações e quais são as estratégias de comunicação que vocês usariam. E aí, pessoal, o desafio 4.0 é só para dizer assim, eu faria comunicados na imprensa, eu colocaria uma nota no intervalo do jornal. Não é isso. A ideia é que vocês produzam alguma dessas peças de comunicação. Tá bom? Então, a minha ideia é que a empresa se posicionasse utilizando comerciais, as redes sociais. Então, quais são esses produtos para redes sociais que vocês vão fazer? É por vídeo? Vão ser cards para redes sociais? Ou vocês gravariam podcasts, por exemplo, para informar as pessoas mais sobre o vírus? Como é que seria o posicionamento da empresa de vocês? Tá bom? Alguma dúvida sobre o desafio? Dá um feedback aí. Todo mundo entendeu? Beleza, Marcos. Turma bastante esperta, né? Então, todo mundo compreendeu bem. Pessoal, Ingrid, precisa se passar pela empresa. Vocês, inclusive, vão dar o nome da empresa, com o que trabalha e qual seria o posicionamento de vocês. Só quero entender como funciona o debate. No dia 7, nós vamos espaço aqui, por meio dessa plataforma aqui, e a pessoa da equipe vai falar mais ou menos o que vocês estão pensando em trabalhar, e a partir disso a gente abate para que as pessoas possam fazer perguntas ou comentários sobre a proposta de vocês. Não, posicionamento não é só simplesmente em relação à quarentena. Vocês podem se posicionar em relação à quarentena, mas o coronavírus levou a pensar sobre diversas coisas, inclusive pensar em ações de solidariedade, que se ajuda, pode utilizar pessoas que têm dificuldade, ou a empresa pode fazer doação para hospitais de respiradores, e aí vocês têm que pensar que posicionamentos seriam esses e quais estratégias de comunicação vocês usariam para comunicar para as pessoas esse posicionamento da empresa, tá bom? Não é só sobre medidas preventivas, tá? Mas se vocês forem criar um conteúdo sobre medidas preventivas, que dizer que a marca de vocês decidiu se posicionar fazendo campanhas para ajudar as pessoas a se prevenirem da doença, tá bom? Então pensem essa crise de uma forma macro e as diversas situações que ela tem provocado, para a partir disso vocês pensarem, qual seria o melhor posicionamento para que a minha marca mantiver um conceito frente à sociedade, tá bom? E pensando na maneira como vocês vão dizer isso para os diferentes públicos, é por meio de estratégias de comunicação. Vai funcionar a apresentação, nós vamos abrir espaço para que cada equipe aqui apresente sua ideia. A experiência que eu já tenho usando o Google Meets é que para vocês fazerem a apresentação de vídeos, não funciona muito bem, porque sai a imagem, mas o áudio não fica muito bom quando a gente reproduz vídeo aqui, usando essa plataforma. A não ser que a gente pense em outra plataforma que funcione melhor para vídeo, tá bom? Viu, Rodrigo? Mas cortou um pouco, não entendeu? A apresentação vai ser assim. Uma pessoa por equipe vai falar, vai apresentar o resultado do trabalho de vocês, tá bom?
E aí, por exemplo, se alguém produziu, o bom é que o vídeo com antecedência para que a gente possa assistir. Porque na transmissão pelo Google Meet, não deu muito certo a gente fazer transmissão de vídeos, a não ser que a gente pense em ferramenta para esse momento da apresentação das equipes, tá bom? Mas quem fez, por exemplo, material visual, cards, cartazes ou algo nesse sentido, pode fazer exibição como se fosse uma exibição que eu falo projetando a minha tela. Porque vocês têm como fazer isso também. Tá bom? Mais alguma dúvida, desafio? Mas dia 7 será só comentado e o dia 16 é... Exatamente, Fabiana. No dia 7 nós só vamos conversar sobre as propostas que vocês têm em relação ao posicionamento das empresas, tá bom? Vai ser um debate. E no dia 16 vocês já vão apresentar o produto. Então, que produto vai ser esse? Vai ser na forma de um vídeo? Vai ser na forma de podcast? Vai ser na forma de cards para redes sociais? Então, o dia 16 vai ser para essa apresentação. Pode ser qualquer tipo de vídeo, Rodrigo. Usem a criatividade para isso. Pensem assim, como é que a minha marca pode se posicionar para manter um conceito positivo nesse momento de crise, tá bom? E aí, vídeo é pela criatividade de vocês. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Certo. Aqui da nossa conversa, se alguém quiser perguntar alguma coisa a mais sobre o desafio 4.0, fique bastante à vontade. Vai ser publicado quando o desafio já está na plataforma. Já está lá. Já podem acessar que já está lá. Beleza? Não podemos perder tempo, pessoal. A nossa disciplina começou 31. Dia 7 é o debate. Dia 7 é o debate. E no dia 16, a apresentação do trabalho. Quantos pontos cada um? Ah, vou falar de pontos. O debate vai valer 1 ponto. A apresentação, 1 ponto. E aí vai ter mais 2 pontos, que vai ter 2 de vocês. Beleza? Como vocês já sabem, o desafio 4.0 não conta ponto, mas eu acho para quem tira um 6 ali na P2, esse 1 pontinho, esses 2 podem contar bastante, né? Então, caprichem aí e faz parte também do nosso processo de aprendizagem, né? Então, esse trabalho não é só para valer ponto, mas tem a ver com a organização de vocês em equipe para apresentar soluções em termos de comunicação organizacional. Então, vamos pensar mais na aprendizagem do que nos pontos. Combinado? O desafio 4.0 é AV Qualis. Isso mesmo, Enzo. Isso mesmo. Tá bom? Podemos começar a falar sobre elementos da comunicação, pessoal? Ou tem dúvidas ainda sobre o desafio 4.0? Vamos seguir o barco? Tudo beleza. Deixa eu ver se estou certo. Primeiro vai ser o debate para apresentar a impressão, depois o vídeo. Não, Rodrigo, não. No dia 7, que é o dia do debate, nós já vamos conversar, nós vamos trocar ideia aqui no ambiente sobre as soluções que vocês estão pensando. E mais do que isso, nós vamos conversar assim, bom, nós estamos num momento de crise e as empresas precisam se posicionar em relação ao tempo de coronavírus. Então, o que a comunicação organizacional precisa fazer para manter um bom conceito nesse momento? Como é que as empresas se posicionar num momento como esse, tá bom? Então, nós vamos estar falando ali sobre comunicação organizacional, sobre comunicação empresarial. Beleza? Então, o debate vai ser guiado por essas questões.
aí vocês já podem trazer elementos que estão pensando para o trabalho de vocês, que vai ser apresentado no dia 6. Vocês podem comentar mais ou menos que soluções pensaram, com o que estão imaginando trabalhar, tá bom? É para isso. Mas nós já vamos falar sobre o tema, não é para apresentar a empresa, tá? Então não percam muito tempo pensando com o que vocês vão trabalhar, não é para fazer um plano de negócio, não é isso. A proposta de trabalho não é para fazer plano de negócio. Vocês vão ver ali mais ou menos a empresa de vocês, com que ramo trabalha, e a partir disso, como é que essa empresa se posicionaria diante dessa crise do coronavírus, tá bom? Mas não é para fazer de negócio, nada nesse sentido. Compreendeu, Rodrigo? Ou está em dúvida ainda? Beleza, então. Eu estou pensando aqui de entrar com o meu celular, porque eu acho que a imagem fica melhor. Vocês me dizem rapidão aí. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, vocês me escutam? Fica melhor aqui pelo Pessoal, celular. vocês me escutam? Fica melhor aqui pelo celular? Sim, né? Certo. Peraí. Oi, tá melhor aqui? Oi, tá melhor aqui? Oi, tá com eco agora? Só me deu um retorno se tá melhor assim. Normalizou? Pronto. Agora eu vou só baixar aqui a apresentação para eu poder apresentar para vocês a aula, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Então, tem alguma dúvida ainda mais sobre o desafio? Enquanto eu baixo aqui? Não. Tá bom, Raíssa. Você aí está acompanhando já a gravação, nós estamos aqui ao vivo. Estou tentando baixar a apresentação no celular, que pelo retorno do pessoal ficou bem melhor de visualizar. Deixa eu só ver aqui.
Tá aparecendo na tela para vocês? Não, peraí. Deixa eu ver o que aconteceu. Cadê? Pessoal, eu vou voltar lá pro computador. Fica melhor a minha voz aqui, né? Eu vou, inclusive, parar a gravação.